Salve, salve, nação! Vambora com mais algumas notícias aqui sobre o nosso Flamengo, né? Mais um React aqui no canal do Imperador da Nação React. Vai deixando seu like e sua inscrição para ajudar o canal. O Flamengo em preparação, voltou ao treino hoje, nessa quinta-feira, para enfrentar no dia 1º, né? Que é o famoso dia da mentira, o Fluminense, né? Jogo de ida no Maracanã. O Flamengo é o mandante dessa partida e alguns jogadores vivendo um bom momento, outros nem tanto, né? E principalmente o Gabigol, que está em um jejum bastante incômodo, né? Gabigol já não marca no Flamengo há 6 jogos e também nem dá assistência a 7 partidas. Então ele não marca a 6 e não dá uma assistência a 7. Será que esse jejum incomoda o Gabigol e o futebol apresentado dele? Eu acho que não, né? Mas eu acho que durante essa reta final aí de preparação, ele tem tudo para chegar no jogo contra o Fluminense, nos 2 jogos, e ser decisivo para o jogo, né? Se não tem o Gabigol ali para resolver, tem o Pedrovski que tá lá resolvendo a situação do Flamengo, né? Então vambora para mais um React. Vai deixando seu like, a sua inscrição. Palpite para o jogo não, tá muito cedo ainda, palpite para o clássico entre Fla-Flu. Mas vambora reger aqui mais algumas notícias do Flamengo que voltou aos treinamentos, pensando já na cabeça do Fluminense lá, né? Créditos ao canal da ESPN no Brasil, link no crédito e vambora para o vídeo. Tá bom hoje. Valeu. Volta. Arrasca pra cima aí o Pedro, então, e já ele vem com a gente. E esses números do Arrascaeta? Eu acho que ele é até mais importante do que esses números mostram no Fla-Flu, não é, Eugênio? Ele é muito importante em qualquer jogo do Flamengo, né? Ele é o jogador que faz a diferença na criatividade, né? Geração de jogadas perigosas pro ataque. Ele é o cara que tem o toque diferente, que tem o drible, que tem a visão de jogo, que tem o grande passe, que tem a finalização. Então ele é sempre importante, né, para o Flamengo. É um jogador que, fora do campo, o Flamengo perde muito na sua capacidade criativa. No meio de campo do Flamengo aqui, a gente pensa vai jogar com o Thiago Maia, com o Gerson, e aí tá jogando com o Arrascaeta ali, sendo esse cara mais da criatividade. Sem o Arrascaeta, a gente sabe que o Flamengo não tem substituto e é muito difícil achar um substituto nas mesmas características do Arrasca. O Flamengo deveria mudar o estilo dele de jogo para adaptar a ausência do Arrascaeta de alguma forma? Eu te diria que o Flamengo ainda nem tem um estilo de jogo. Acho que o Flamengo ainda está buscando isso. E todas essas mudanças que o Vitor Pereira tem feito é muito nesse sentido. Mas, por outro lado, também eu sou uma pessoa que defende que o Arrascaeta deveria, a partir do momento que passou o Mundial ali, você tem que tirar. Você tem que, porque ele vem... E esse problema no pubis, já falei com muita gente que tem esse problema, porque assim, parece que você está recuperado, dói de novo, e a mobilidade do jogador impacta muito. Eu acho que o Arrascaeta tinha que ter sim um momento de só tratar, deixa ele zero, fortalece bem, para ele poder ter uma temporada muito boa. Nem que isso leve um tempo maior, né, Renato? Nem que isso leve um tempo maior, porque querendo ou não, agora aquela loucura do Flamengo baixou, né? Aquela loucura de jogo atrás de jogo e só jogo decisivo. Acho que o Everton Ribeiro, com características um pouco diferentes, pode segurar o Rojão por ali durante algum tempo. Agora, a questão do estilo de jogo, o Vitor Pereira ainda busca. É muito complexo você trabalhar com tanta gente boa e tanta gente grande ao mesmo tempo. Porque eu venho falando isso há muito tempo, que em algum momento ele ia ter que tentar equilibrar isso. O time de videogame já está muito claro que não vai funcionar e ele está buscando ainda esse equilíbrio. Acho que o Flamengo ainda busca um equilíbrio e o Arrascaeta bem... O primeiro jogo contra o Vasco é aquele Arrascaeta. A gente viu isso nos últimos 3 vezes, uma vez só. O ano passado, quando o Flamengo tinha uma outra ideia de jogo com o Dorival Júnior, você vai lembrar que o Flamengo tinha o time das Copas e o time do Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro, você não tinha o Arrascaeta, então a formatação era diferente. Ele jogava com o Marinho aberto de um lado, Cebolinha do outro e o Lázaro, muitas vezes como referência na área. Não tinha esse meia. Que encosta no atacante. Ele botava 2 de velocidade para... 2 jogadores que faziam a diagonal, né, da ponta para dentro, e um jogador mais centralizado, que tinha movimentação também. Enquanto no time com o Arrascaeta era ele centralizado por trás de Gabigol e Pedro mais dentro da área. Então, sim, foi preciso ano passado, quando o Flamengo tinha uma ideia mais estabelecida de jogo no final do ano com o Dorival, entender que sem o Arrascaeta não dá para manter aquele desenho tático. Então, se buscou algo diferente. E a gente está pensando, claro, aí a curto prazo, em uma decisão em 10 dias ou menos que isso contra o Fluminense. Parece muito dessa necessidade mesmo, e às vezes você jogar
ali sem estar fortalecido, sem, claro, a gente não tá no dia a dia, a gente não é médico, a gente não vai, claro, acusar alguém de ter tratado mal ou ruim. Mas essa é uma questão que eu venho refletindo muito também, ô Bruno, porque obviamente que a gente não tá falando que tem que pegar esses jogadores e mandar todo mundo embora, que não serve mais. Mas realmente são 4 anos. E 4 anos para um jogador acima de 30, como alguns que você falou, é muito tempo. E a gente viu um Flamengo, quando tinha todos esses jogadores, os grandões, uma equipe com dificuldade para pressionar a bola, para jogar numa intensidade alta, e o futebol de hoje pede isso. E não é só jogador acima de 30, né, Mari? Eles são tão bons que eles ainda conquistaram muitos títulos, ainda há 3, 4 meses. E aí você tem o Matheus França, que para mim vai dar jogador grande, jogador de... Matheus, você tem... O Gonçalves também, que entrou bem, o Matheus né? Gonçalves, você tem o Vitor Hugo, que está voltando também, que fez nesse time... que o Eugênio disse na temporada passada, fez bons jogos. Então é muito difícil você virar pro Flamengo e falar assim, não, esses caras vão começar a sair. Pô, esses caras, eles figuraram nas maiores eras do Flamengo. No ano mais mágico, talvez, da história do clube, um dos mais. É difícil você falar isso, pô, dá aquele aperto no coração. Mas o tempo passa pra nós, passa pra todo mundo. Não, e não é nem pro jogador que tá acima, porque a gente pensa assim, o jogador que tá acima de 30, a gente pensa no Felipe Luiz, no Davi Luiz, que tá do 31 pro 35, do 35 pro 30, sei lá. Mas também tem muita diferença do jogador de 25 pro de 29, do 28 pro 32. É diferente em termos de explosão, talvez a parte física. São 4 anos, quando a gente faz aquela análise ali, né, da principal idade do jogador, do 23 ao 26 ali, que ele tem essa... Daí pra lá, 28, né? É difícil, 28, né, de manter o... Até 32, eu acho que o cara consegue manter um patamar... Que aí é individual, é individual também de cada... E aí depende da característica de cada atleta também. A gente fala do Renato Augusto no Corinthians. O Renato Augusto no Corinthians com 30 também já não era um cara físico. Aí a gente tem as imagens, então, do treino ao vivo. Já o Pedro conversa com a gente também, mas já dá pra ver ali o Davi Luiz, o Felipe Luiz tá por ali também, o Everton Ribeiro aqui de costas, o Rodrigo Caio. Então a gente já tem as primeiras imagens. Ali, o Arrascaeta ali, não é? Esse com a bola... Não, é, acho que é o Varela, que legal. Né? Sósias e tudo mais, deixando o treino ali do Flamengo também. O Pedro falava sobre o Gabigol. No ano passado, quando o time não estava arrumado, ainda aquele time ainda do Paulo Souza, a gente falava assim, o time não tá bom, mas o Arrascaeta vem jogando bem e o Gabigol também. O Arrascaeta tem uma questão física agora, mas o que a gente pode falar do Gabigol nesse time do Vitor Pereira, Eugênio? Até muito pouco tempo atrás, a gente estava pontuando aqui que ele se salvava no time, né? Eu acho que ele tem se sacrificado pelo coletivo. E com isso ele está cada vez mais distante do gol, por isso dá para parar de chamar de Gabigol, é só Gabi. E está com dificuldade técnica, porque não é exatamente a função dele. Então se a gente pegar o posicionamento dele básico, o posicionamento médio dele no jogo do último domingo com o Vasco, ele jogou num espaço de meia. Então é difícil você cobrar do Gabigol, porque quando a gente viveu o grande momento dele no Flamengo, com o Bruno Henrique, ele era a referência na área. Ele até se movimentava, trocava com o Bruno Henrique eventualmente. Eventualmente caía pela direita e fazia aquela bola invertida tradicional dele, que ele fez outro dia, inclusive na Recopa Sul-Americana contra o Independente Del Valle, né? Aquele lançamento que ele investe da direita para a esquerda, mas ele prioritariamente era o jogador terminal. Não tem sido assim. Ele tem vindo cada vez mais para trás. E aí, quando chega para finalizar, nem sempre está na sua melhor condição. Então, eu acho que ele se doou muito ao time e agora ele está começando a pagar preço individual. Ele não está rendendo mais do que já rendeu, de tanto que ele está fazendo pelo time. É algo que tem que ser ajustado pelo treinador. O Vitor, ele está, então, se dedicando ou se sacrificando pelo time, mas o Vitor está prejudicando o Gabigol? Você acha, Renato? Eu não acho que o Vitor em si, mas a estrutura por não estar ajustada, tá muito claro isso. Eu tenho visto a gente falar 6 jogos sem marcar, mas eu acho que o Gabriel teve, principalmente na reta final do ano passado e nesse ano,
Eu acho que em questão de atitude ele tá muito bem, assim. Eu acho que ele tá trabalhando muito sem a bola, ele tá pressionando. A questão da abraçadeira, de ele assumir essa questão de liderança, eu tenho visto muito isso dentro de campo. Até de apoiar o Vitor no momento de questionamento, né? De verdade, eu questiono um pouco quem fala a fase é ruim. Mas ele é uma peça dentro de uma engrenagem que não tá ajustada. Sim. Se a gente for ver, o Arrascaeta fez um jogo bom também nesse meio tempo todo. E a gente tá falando que, pra mim, do jogador mais técnico do elenco do Flamengo. É um jogador mais capaz de fazer o diferente. São vários jogadores que não estão na sua melhor forma. Não acho que seja só o Gabriel. Agora, essa atitude dele eu gosto. Eu acho que faltou em alguns momentos. Quanto o Paulo Souza mesmo, ele dava uma bela de umas roubadas sem bola. Sabe? O cara passava, ele não agredia, não pressionava. E agora não é o caso. O que me faz achar que não existe também um problema de relacionamento, por mais que muita gente tenta transferir. O que aconteceu no Corinthians pro Flamengo, existe também um problema de relacionamento, por mais que muita gente tenta transferir. O que aconteceu no Corinthians pro Flamengo, o que aconteceu no Corinthians a gente já sabe, todo mundo já reclamou muito. Então, a questão de defender, de trazer, eu acho que ele tem trabalhado muito sem bola, ele tem trabalhado muito pro time, e é uma questão até natural que ele volte a fazer os gols dele. Porque a gente viu ele reclamando, né, ou com algumas atitudes, principalmente na época do Rogério, onde o Flamengo foi até campeão brasileiro depois, mas ali a gente via, assim, uma certa insubordinação dele. Ele amadureceu. Isso a gente não vê. Não é, Eugênio? Isso a gente não vê no Gabigol. Não, eu concordo com o que o Renato falou agora. Ele amadureceu. Ele tem outra postura profissional. Acho também que ele alcançou um status dentro do Flamengo, né? Ele é um grande ídolo do Flamengo. Que ele não tem mais o que provar ali. Ele decidiu 2 Libertadores pro Flamengo. Isso aí tá na história e ninguém vai tirar dele. Na hora de resolver, ele tava lá e resolveu. Fez os gols. Então eu acho que ele agora já aprendeu que ele não precisa brigar pelo espaço dele. O espaço dele já está conquistado, já é dele. Ele precisa agora brigar para que o time volte a ser dominante. E aí o time precisa que ele contribua. Só que a consequência é que ele é menos protagonista. Sim, mas ao mesmo tempo, se a gente falava de alguns jogadores que têm problemas físicos ou até mesmo de idade, em nenhum dos 2 casos é o caso dele, né? Não. Ele tem aí, acho que, pelo contrário, 4, 5 anos em alto nível ainda. E é muito difícil para um atleta que está jogando numa posição, está jogando muito bem, está fazendo gols, está sendo importante, você conseguir ter esse convencimento e esse convencimento já aconteceu na temporada passada com o Dorival. Ele abraçou muito a causa de ser um segundo atacante, de ser em alguns momentos até um meia. Para mim, no começo, ele teve muita dificuldade. E eu realmente não acreditava. Questão do jogo curto, de jogar em espaço muito fechado. Eu acho que nesse sentido, esse ano ele está evoluindo. Ele tem realmente me chamado a atenção como ele está conseguindo buscar a bola um pouco mais de trás, armar o time, dividir em alguns momentos com a Arrascaeta essa questão. Eu curto muito esse lado dele de... Não, tô aberto. Vamos fazer. É pro Pedro jogar, eu sei que o Pedro é bom também. É difícil imaginar o Pedro fazendo isso. Ele já é um jogador mais leve, mais móvel para fazer. Então, assim, eu já peguei muito no pé do Gabigol, em questão, às vezes, de postura, de reclamação. Às vezes dá aquela roubadinha também sem bola. Mas, de verdade, 2023 não é o caso, não é realmente. A gente já viu aqui, então, ao vivo o treino do Flamengo e tem mais... Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aqui para o canal. Eles abordaram 2 assuntos aí, né? 3, né? Vamos dizer assim. A preparação do Flamengo para enfrentar o Fluminense, né? E é tudo ou nada para mim em relação... É tudo ou nada para o Vitor Pereira, né? Caso o Vitor Pereira não consiga conquistar esse título, eu acho que o Vitor Pereira cai, na minha visão. Outro ponto, sobre a situação do Arrascaeta, o pubs do Arrascaeta, o problema de pubs dele. É aquilo, a gente sabe que o Arrascaeta já vem sofrendo com isso há bastante tempo. Ou ele continua isso, ou ele continua adiando a cirurgia, que geralmente demora um tempo de recuperação, né? Acho que no mínimo de 6 meses é 1 ano de recuperação. O Flamengo não vai ficar esse tempo todo sem uma Arrascaeta, né? Então vai fazendo aquele tratamento não cirúrgico até um momento que não vai dar mais. Aí ele tem que partir para cirurgia. Só que aquilo, eu acho muito viável o Arrascaeta ficar um tempo afastado, uns 2, 3 meses, para cuidar do pubis, só fazendo tratamento, para depois tentar voltar 100%, do que ficar fazendo aquele tratamento paliativo.
faz tratamento, joga até chega o momento que não dá mais e tem que ficar afastado. Entendeu? Então o Arrascaeta, querendo ou não, ele tá se prejudicando, porque a pessoa vem em primeiro lugar, e prejudicando a equipe, né? Qual maneira prejudicando a equipe? Porque ele não consegue render o 100%, né? O que é esperado em cima do Arrascaeta, né? Então quando o Arrascaeta não tá 100%, óbvio que a equipe do Flamengo sente. Eu não tenho jogador igual o Arrascaeta no Flamengo, igual o Renato Augusto no Corinthians. Não tem esses jogadores. E o Flamengo sente quando o Arrascaeta não tá bem, né? Fisicamente o Arrascaeta tá baixo. A única partida que o Arrascaeta fez, jogou bem, foi contra o Vasco. Marcou aquele golaço. Fora isso, foi o primeiro jogo, né? Se não me engano. Fora isso, o Arrascaeta não jogou bem essa temporada, tirando o jogo contra o Vasco, né? Jogo de ida. Então o Arrascaeta sim, ele tem que tirar um tempo, se afastar um tempo, só para cuidar, né? Enquanto ele ficar fazendo esse tratamento paliativo para poder jogar, vai chegar um momento que vai ter que ficar afastado mesmo, ou é caso cirúrgico e acabou, entendeu? Eu acho que o Arrascaeta dele tá se prejudicando. É um jogador novo, acho que 28 anos, se não me engano. Novo, entre aspas, né? E é aquilo. Afasta para se cuidar, porque senão já era, né? E a situação do Gabigol, acho que o Gabigol em relação a momento, eu não vive um momento legal em relação a marcar gols. Ele se afastou muito do gol, né? Porque agora o Pedro tá lá e ele acaba saindo muito, né? Ele se acostumou com esse estilo dele de sair da área para buscar os dois, dar aquela fatiada para dentro da área para buscar o Pedro. Antigamente era o Bruno Henrique. E aquilo. Eu acho que o Gabigol tá vivendo um momento, o estilo de jogo também não, acho que não ajuda muito o Gabigol, né? O time também tá desorganizado. Quando o time voltar a ser organizado, cada peça começar a encaixar, se destacar, né, no seu devido lugar, acho que o Gabigol volta a jogar bem sim, entendeu? Isso é só uma fase que acontece. E o Gabigol 6 jogos sem meter gol, né? Nesse Fla-Flu, nesses 2 próximos jogos, o Gabigol vai meter uns 2 gols aí. E esse jejum incômodo acaba. Óbvio, o Gabigol, ele, nessa passagem pelo Flamengo até o momento, é um cara que sempre marcou muitos gols. Eu tenho certeza que esse jejum, querendo ou não, está incomodando ele, mas questão temporária, daqui a pouco ele volta a marcar o gol, né? E volta a apresentar o bom futebol que a gente sabe que ele tem, né? E para ajudar o Flamengo. Então é isso aí, tamo junto. E aí, eu quero saber a tua opinião aqui nos comentários. O Arrascaeta, ele precisa se afastar para o tratamento ou continua fazendo esse tratamento paliativo que, na minha visão, não vai adiantar de muita coisa, né? Quero saber a tua opinião. Comentário sobre o Arrascaeta, se ele deve ficar afastado mesmo só para tratar ou continua esse tratamento paliativo para poder jogar, né? Quero saber a tua opinião. Lembrando que ainda a gente tá em início de temporada, né?